este é o foco, de facto, do Grace. Responsabilidade social corporativa. Em termos de visão, tentamos desenvolver projetos concretos, projetos no terreno, projetos que tenham impacto visível e concreto na atividade da associação, em articulação com os nossos associados, são cerca de 130, e com a sociedade civil, claramente trabalho prático no terreno com associados e com todos os intervenientes do terceiro setor, mas não só. Depois temos uma série de fundadores que estão ali descritos. Temos mais de 5 mil voluntários envolvidos em ações, mais de 10 mil beneficiários, publicações, ações de voluntariado. Focava e referia aqui a questão da família. Tentamos desenvolver muitas das nossas atividades em conjunto com as famílias dos nossos colaboradores, os colaboradores das empresas associadas do Grace, sendo que em termos das 130 empresas, estaremos a falar de um universo de mais de 600 mil trabalhadores ou colaboradores das empresas associadas, portanto estamos a falar de uma percentagem ainda elevada de mão de obra, entre aspas, nacional em Portugal. Depois, isto são as empresas associadas, de facto temos empresas de diversos setores, uma das mais importantes é ali a Biorumo, que é a minha, estou a brincar, mas é uma das empresas também associada do Grace. Em termos de missão, como eu falava há pouco, a missão é responsabilidade social corporativa e em termos desta nossa missão temos várias formas de trabalhar esta estratégia. Temos a componente da aproximação das empresas à comunidade, a partilha de boas práticas entre as empresas, isto de facto é bastante relevante para nós e é algo que nós potenciamos muito. Alinhamento com as tendências internacionais, o voluntariado e o desenvolvimento sustentável, que é um chavão interessante porque permite pôr lá tudo e, portanto, não me perguntem o que é desenvolvimento sustentável, porque não sei explicar, mas certamente que é um chavão interessante que nos permite falar de muitas coisas e nós tentamos também fazer isso no Grace. Em termos de eixos de atuação, como eu penso que terei explicado, portanto, o Grace é o grupo de reflexão e apoio à cidadania empresarial. Reflexão é o primeiro eixo de atuação do Grace, seja a nível de conferências, encontros temáticos, publicações, representação de Portugal também numa série de organismos internacionais e a parte também da sensibilização neste tipo de temáticas em que nós trabalhamos. Depois o outro eixo, como eu referia, para além da reflexão, a parte da cidadania empresarial, a nível de projetos de voluntariado, em que o Giro é um dos mais importantes, que já vai na sua 8ª edição, ações de formação, networking entre empresas e parceiros, e a parte das parcerias nacionais e internacionais, que para nós, de facto, têm uma importância grande. Entramos aqui numa segunda fase da apresentação, depois do Grace, nos temas, todos vós já ouviram falarem nestes termos: sustentabilidade, inovação social, responsabilidade social e economia social, valor partilhado mais recentemente. Não vou explicar, de facto, acho que existe alguma confusão, muitas vezes entre termos que são a mesma coisa, outros que não são, têm metodologias diferentes, têm ferramentas diferentes, mas de facto este painel e esta conferência tem a ver com o tema da economia social e inovação social, portanto é aí que eu vou, acima de tudo, falar. Inovação social, acima de tudo, é criatividade também, não é? Portanto, estamos a falar de um campo muito criativo, com impacto e aceitação global. Não é filantropia, claramente, é cooperação também, mas é inovação social transversal. E como é transversal, muitas vezes gera aquela confusão, como vimos no slide anterior, em que temos aqui vários termos interligados, uns representam a mesma coisa, outros não, nem por isso, e portanto estamos aqui a falar de facto de algo que é transversal aquilo que se faz. Sendo que eu ontem estive presente na conferência de tarde e vimos exemplos práticos de projetos muito interessantes, eu aprendi muito na sessão de ontem, como hoje certamente que também vai acontecer, mas a inovação social pode ser a nível local, a nível regional, a nível nacional, a nível internacional. Vimos, por exemplo, o projeto da Colored, que é um dos projetos portugueses mais conhecidos, que obviamente tem uma abrangência internacional e ultrapassam muito as nossas fronteiras, mas podemos ter projetos de índole local, regional, que são tão importantes como qualquer outro, portanto, os projetos todos têm a sua importância. Aliás, temos aqui, eu estou a olhar para ali para uma pessoa que criou uma marca de gelados artesanais, que já agora como é que se chama a marca? Desculpe? Zé Picolé. Pronto, que é uma marca de gelados tradicionais, segundo sei, tem um único inovador, certo? É só uma pessoa, e é um exemplo de inovação social, portanto, é uma marca de gelados artesanais, feito por uma pessoa que vem de um outro tipo
de projeto e que, de facto, a inovação social. Ontem, por exemplo, nós tivemos num jantar os oradores que estão a participar nesta conferência, e eu até trouxe o papel, que é o projeto Dar Sentido à Vida, que é um projeto iniciado em 2006, que visa reinserir socialmente pessoas em situação de sem-abrigo ou grave exclusão social. Isto é um projeto que, desde o seu início, em 2006, certificou mais de 200 pessoas, 63% das quais conseguiram reingressar na vida ativa. Isto é um outro exemplo de inovação social, porque existem milhares de projetos, milhares de exemplos, e, mais uma vez, para mim, na minha definição de economia social ou inovação social, são projetos que podem ser locais, podem ser de uma pessoa, como podem ser de milhares de pessoas, e, portanto, tudo isso, para mim, eu não tenho capacidade para definir melhor o que é inovação social, mas para mim os projetos de inovação social são os projetos, por isso é fazer, aí é que está a diferença, não é? Obviamente que muitas vezes usamos este tipo de termo para definir, para designar empreendedorismo social, inovação social corporativa, laboratório de inovação social, bancos sociais, parceiros sociais. Então, tudo projetos que nós conhecemos, já vamos falar, todos têm a sua importância e, de facto, é importante muitas vezes balizar aquilo que se faz e isso existe. Em termos da oferta de hoje, não vou perder muito tempo neste slide, são alguns exemplos daquilo que existe. Muitos destes projetos são desenvolvidos pelo IES, como o Bootcamp, Empreendedorismo Social, como o MIES, que é um projeto, o MAP, que pretende mapear iniciativas de elevado potencial de inovação e empreendedorismo social. São projetos, obviamente, que têm impacto na vida das pessoas, nas organizações. São projetos que fazem diferença, obviamente que, quando eu referi a dimensão de uma pessoa, de centenas de pessoas num projeto de inovação social, obviamente que é importante que haja organizações que trabalhem neste tema de uma forma organizada, planeada e com uma dimensão acrescida em relação àquilo que eu referi. Como é que se pode acrescentar valor na oferta de hoje? Acima de tudo, aquilo que nos parece também no Grace, é focarmos, temos um foco no entendimento do problema e não nos sintomas, não trabalhamos nos sintomas, mas acima de tudo no problema base, através de ferramentas, de processos, de métodos, de metodologias e modelos, que é aquilo que procuramos também no dia-a-dia das nossas organizações e no dia-a-dia, no caso do Grace, que é uma associação empresarial, com 130 associados, como eu já referi. Em termos de Programa para um Futuro Mais Sustentável, aqui eu tenho alguma influência porque na empresa em que eu trabalho é uma empresa também ligada à parte de ambiente e de energia e, portanto, é uma empresa de consultoria nessa temática também, temos 5 atividades e nós também muitas vezes procuramos soluções para problemas sociais, mas em conjunto também com desafios ambientais. Aqui eu entro na lógica também das questões dos recursos naturais e energéticos, que de facto nos parece também que os ciclos económicos prósperos estão associados à prosperidade social sempre, mas também em conjunto com a disponibilidade de recursos naturais e energéticos. Mais uma vez, muitas vezes tratamos apenas os sintomas e não estamos preocupados com a questão do problema e, portanto, não trabalhamos dessa forma mais adequada, não é? Tudo isto nós tentamos trabalhar também é numa lógica de gerar comportamentos e soluções concretas que sejam integradas, efetivas e, acima de tudo, duradouras. Essa é a diferença. Em termos de necessidades, foi muito interessante ouvir ontem o Filipe Santos, que apresentou um programa que vai muito em contra daquilo que este slide apresenta. São necessárias novas formas de envolvimento entre todos. É importante construir comunidades criativas, é preciso haver partilha de conhecimento e novas formas de partilha desse mesmo conhecimento, de forma a criarmos itinerários práticos. Ontem aquilo que foi apresentado pelo Filipe Santos foi muito isto, ou seja, o financiamento que existe, que vai estar disponível, o dinheiro, digamos, nós vamos ter ao nosso dispor para as nossas organizações, para as nossas IPCS, para as entidades em que nós trabalhamos, tem de ser visto também numa lógica de parceria com outras entidades, numa lógica de criar valor e acrescentar dimensão àquilo que nós fazemos. No nosso ponto de vista, se faz sentido, e esta é uma necessidade que nos parece importante. A parte empresarial, de facto, vem de uma empresa, o Grace é uma associação de empresas, nós tentamos criar, também naquilo que nós desenvolvemos em termos de projetos, agora já numa lógica de valor partilhado, novos canais de venda para os públicos mais carenciados, contratação de colaboradores mais vulneráveis, situação de pobreza, desemprego de longa duração e, portanto, novos modelos de baixo custo que sejam disseminados por estratos muito alargados da população. Em termos de economia social, este é um indicador que penso todos conhecem. De facto, o nosso setor
o setor da economia social já representa 5,5% do PIB, do Produto Interno Bruto. Estamos a falar de uma dimensão já bastante grande. O que se prevê é que até 2020, 2025, esta percentagem de PIB possa ultrapassar os 10%, ou seja, vai ultrapassar o setor do turismo. Por aqui se percebe a importância da atividade da inovação social, do terceiro setor. Há uma série de exemplos práticos, que eu também não vou aqui referir, porque daqui a pouco estou a esgotar os meus 20 minutos e, portanto, não vou estar aqui aliás, são projetos que também as pessoas conhecem, a questão do microcrédito, microseguros, valor partilhado em termos de projetos mais efetivos. Agora vou entrar numa terceira fase da minha apresentação. Isto também tem a ver com a minha experiência pessoal como membro da direção do IPAV, Instituto Padre António Vieira, e também da Associação CAIS, que fiz parte também da Fundação, há cerca de 21 anos, foi em 94 que criamos a CAIS, e também daquilo que tem a ver com o tema desta conferência, que é o tema da empregabilidade. Em termos do IPAV, nós o que fazemos, uma associação recente, 2005, portanto temos cerca de 10 anos. A nossa vocação e reflexão tem a ver com os domínios das migrações e diálogo intercultural, e o tema da inovação social, obviamente que está sempre presente naquilo que nós desenvolvemos em termos de atividades. Eu vou referir alguns indicadores, parece-me que é interessante mostrar exemplos práticos daquilo que nós temos feito, neste caso no IPAV e na CAIS, e o que é que isso resultou em termos de criação de emprego. Acho que é importante sempre medir o resultado, perceber aquilo que mudou através da nossa atuação. A Academia Ubuntu é um projeto que nós temos há cerca de 3 anos, é um programa de educação não formal para a cooperação, aliás, para a capacitação de jovens com elevado potencial de liderança provenientes de contextos da exclusão social, com o intuito de trabalhar neles e com o objetivo de que possam vir a desenvolver projetos de empreendedorismo social ao serviço da comunidade. Este é um projeto que tem 3 anos, começou há 3 anos em Lisboa e vai na segunda edição no Porto. Em termos de indicadores, estão aqui em baixo, portanto, nós tivemos em Lisboa 40 participantes na primeira edição, 87 na segunda, Porto teve 50 participantes na primeira edição no Porto, que foi em 2014. Este ano, portanto, na terceira edição em Lisboa tivemos mais de 100 participantes e no Porto mais de 50 participantes. Este projeto da Academia Ubuntu, como eu disse, que é um programa na prática de formação, está associado a um outro projeto que é a Incubadora Social Ubuntu. Este incubador o que pretende é um projeto que tem a ver também com a inovação social, obviamente, mas visa transformar as ideias que foram trabalhadas anteriormente na Academia, mas numa lógica de empreendedorismo social, no sentido de desenvolver projetos. Em termos de indicadores, são projetos que de facto foram desenvolvidos. Em Lisboa, na última edição, houve 44 pessoas, no Porto 30 pessoas, criar novos projetos, muitos deles em conjunto, em equipa, com 3 ou 4 pessoas, projetos que estão no terreno, muitos deles, projetos que já geraram negócio e emprego para os seus participantes, que é aquilo que nós pretendemos com a Academia Ubuntu, que é dar uma formação de 1 ano, em conjunto com as nossas metodologias e ferramentas, que depois, em conjunto com a incubadora social, que permita que os projetos sejam desenvolvidos em termos práticos. Ainda na Academia, neste caso ainda no IPAV, temos o GEP. O GEP também é um projeto que nós já desenvolvemos aqui há alguns anos, tem como objetivos apoiar os empregados no seu processo de reintegração laboral através da dinâmica de grupos de entreajuda. É um modelo que nós já desenvolvemos há alguns anos, tem uma metodologia própria, simples, de baixo custo e elevada eficácia. Portanto, é um trabalho muito interessante, em que temos instituições anfitriãs, temos animadores e temos pessoas em situação de desemprego com quem nós trabalhamos ao longo também de um período longo. Temos de indicadores. Em 2013 tivemos 1.527 participantes. Em termos da taxa de empregabilidade, tivemos 28% em 2013, o que significa mais de 450 pessoas que conseguimos reintegrar no mercado laboral. Em termos de 2014, aqui só temos os dados até maio, no entanto, até o final do ano foram quase 2.000 participantes e a taxa depois subiu um pouco, portanto foi cerca de 23%, o que significa também mais de 450 pessoas que nós conseguimos, através deste projeto, com o apoio de uma série de instituições, reintegrar no mercado laboral, e muitas vezes estamos a falar de pessoas com uma idade, entre aspas, mais alta, o que muitas vezes, como nós sabemos, o nosso mercado de trabalho não é fácil de reinserir. Este é outro projeto, que é o GEP Coworking, que está ligado também ao anterior projeto. Em termos de, mais uma vez, o tema da empregabilidade, temos este projeto com uma série de ações.
que envolveu no ano 2014 mais de 13 mil pessoas, 11 mil pessoas, 11.320. Também, mais uma vez, tem a ver com o tema da inovação social em termos de atuação, em termos de ferramentas, em termos de metodologias, que depois trabalhamos com as pessoas no âmbito dos projetos que eu referi e que tivemos um público-alvo, de facto, bastante alargado. Estes são os nossos parceiros. Obviamente que isto é bastante relevante, sozinhos não fazemos nada, portanto é importante estarmos numa rede de parceiros institucionais, públicos, privados, da sociedade civil, de forma a conseguirmos chegar a um resultado que nos pareça mais adequado. Em relação à CAIS, não vou perder muito tempo, porque já começo a esgotar os meus 20 minutos, portanto é uma associação que foi criada em 94, trabalho com pessoas sem abrigo, pessoas sem casa, lar, social e economicamente vulneráveis, em situação de privação, exclusão e risco. Temos também uma série de projetos que desenvolvemos com muitos parceiros, com quem nós também trabalhamos. O primeiro projeto foi a revista CAIS, foi criada em 94, já tivemos mais de 3 mil utentes a utilizar a revista CAIS. A revista CAIS é uma revista que é vendida, é um trabalho como qualquer outro, vendida na rua, em que 70% do valor que as pessoas recebem reverte para elas próprias, sendo que a partir da segunda venda as pessoas têm de comprar a revista. Nós não oferecemos as revistas aos nossos vendedores, eles utilizam os 70% que recebem também para comprar a revista e, portanto, é um ciclo que as pessoas fazem ao longo de muitos anos. O CAIS Lavalto foi o segundo projeto, é uma equipa certificada de lavadores CAIS que se desloca às empresas para lavar os carros dessas mesmas empresas. É um projeto que em Lisboa tem maior sucesso. Estamos a falar as maiores empresas, as multinacionais, de facto, estão em Lisboa e, portanto, no Porto, infelizmente, temos mais alguma dificuldade em ter este tipo de projeto, porque a dimensão das empresas é menor, infelizmente. Em termos da CAIS Recicla, é um projeto que nasceu no Porto, este sim, existe no Porto, foi criado há cerca de 3, 4 anos, teve como apoio, e muito importante para o desenvolvimento deste projeto, a Unicer. Na parte que nós fazemos com o CAIS Recicla é um desenvolvimento de projetos de produtos de ecodesign, utilizando resíduos de empresas que são os nossos parceiros. Depois temos o CAIS Buy Work, que é um serviço de compras de conveniência, e temos a Bolsa de Trabalho CAIS. Isto resultou, estes micronegócios, em 195 utentes ativos. Isto tem a ver com a revista. Temos quase 200 pessoas que sobrevivem, entre aspas, trabalhando com a revista CAIS, e os outros projetos deram origem também a 19 pessoas que durante o ano 2014 foram reintegradas também em termos de projeto e em termos laborais. Já agora, pronto, se me permitem, 30 segundos, já que estou aqui também em representação também da BioRoom. Esta é uma certificação que eu acho que também é interessante, eu penso que ontem também não foi falado. É um projeto também que é desenvolvido pelo IES em Portugal há cerca de um ano, portanto é algo também que é recente. A BioRoom foi uma das 2 empresas primeiras a serem certificadas em Portugal como B Corp. Isto é uma certificação que o que tenta, acima de tudo, é que as empresas que sejam B Corp cumprem exigentes e rigorosos padrões de performance social e ambiental e, obviamente, que aquilo que se pretende com este projeto é criar uma visão coletiva através do poder da marca. Em junho de 2015, isto são dados de agora, em todo o mundo já existem mais de 1.300 empresas certificadas como B Corps, em 41 países e em 121 indústrias. Portanto, o BILAB, que é quem certifica estas empresas, é uma organização norte-americana, penso que terá surgido em 2007, e o BILAB o que tenta é conduzir esta mudança sistemática através de um conjunto de iniciativas interrelacionadas, construindo uma comunidade de B Corps, ou seja, aquilo que se pretende é que haja uma clara diferença entre um bom negócio e um bom marketing, e, portanto, claramente aquilo que se procura nesta certificação é criar um bom negócio e não um bom marketing, embora o marketing também seja importante, porque obviamente que se não tivermos um bom marketing também não se percebe que é um bom negócio muitas vezes. E pronto, era um bocadinho isso que eu vos queria trazer, alguns exemplos práticos daquilo que existe, são os exemplos que eu conheço, todos vós certamente se estivessem aqui teriam outros exemplos a apresentar, todos eles obviamente importantes e com o mesmo valor destes, mas são os que eu conheço e são aqueles que eu acompanho e, portanto, obrigado pela vossa atenção. Luís.